Graça e paz, irmãos. A pedido do irmão, que é o administrador do Grupo Educalar, eu estou gravando esse áudio como uma forma de dar testemunho a respeito daquilo que o Senhor Jesus tem feito nas nossas vidas aqui durante os 18 anos que estamos praticando o ensino domiciliar aqui na nossa família. Tá? Eu falo em nome de meu marido, de meu filho, e o objetivo de não só desse áudio, mas de toda vez que nós temos a oportunidade de contar a nossa história, é testemunhar a fidelidade, a bondade, a grandeza, né, e o amor, a graça do nosso Deus, né, para conosco, né, para com seus servos. E a nossa história com o ensino domiciliar começou há cerca de 18 anos atrás, quando eu estava grávida ainda do nosso filho, e nós decidimos inicialmente que ele não iria ser alfabetizado na escola e que ele não iria para a escola antes dos 7 anos de idade, que ele estudaria em casa até então. Quando ele estava com 2 meses, essa decisão ela se robusteceu e se ampliou, e nós decidimos que, na verdade, ele não iria para a escola, nem com 7, nem com idade alguma. E se o Senhor, né, nos abençoasse nessa decisão, que ele não seria criado como toda criança estava sendo criada, perto de nós, e que ele simplesmente estudaria em casa. Nós tomamos essa decisão, nós não conhecíamos ninguém que fizesse isso aqui no Brasil, como também não tínhamos nenhum relacionamento com ninguém fora do Brasil que fizesse isso. Nós não tínhamos lido nenhum livro, nem tínhamos, enfim, visto alguma matéria. Não houve isso na época. Foi realmente uma decisão tomada, né, debaixo de uma razão, de um fundamento que a gente crê que é a principal razão, o principal fundamento, né, para que os pais decidam educar seus filhos dessa maneira, né? E esse fundamento, né, essa razão, é o que vai sustentar essa decisão diante das turbulências que podem surgir no caminho, como surgiram no nosso caminho, eu vou contar adiante, certo? E que razão é essa? É crer que nós, como pais, devemos ser os principais influenciadores na vida dos nossos filhos, né, na fase de vida que eles estão em formação do seu caráter, e que nós devemos usar todo o tempo possível, né, de convivência com eles, convivência diária com eles, suplicando a sabedoria do alto para estar aplicando, né, os princípios da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, também o tratamento do seu caráter, né, o uso também dos recursos que o Senhor nos dá na sua palavra para ordená-los, né, para que haja neles sabedoria, né, que eles não sejam criados como tolos, né, como companheiros de tolos, mas que eles possam crescer realmente tendo um caráter formado de acordo com aquilo que a palavra de Deus estabelece, com as qualidades, com as características, né, que o Senhor estabeleceu, né, e que debaixo da ordem que o Senhor deixou na sua palavra de que os pais deveriam assim criar os filhos. E o que a gente entendeu? Entendeu que a escola ela rouba, né, isso das famílias, porque as crianças, ainda mais nos dias de hoje, elas estão indo para a escola em idade cada vez mais tenra, e elas ficam 5, 6 horas longe, né, da presença dos pais, da convivência dos pais, da família, convivendo com outras pessoas, certo? Convivendo com pessoas da sua própria idade, né, com os colegas que não têm condição nenhuma de transmitir sabedoria, nem de transmitir qualquer tipo de conhecimento útil ou de contribuir para a formação do caráter dos nossos filhos, porque estão todos ali na mesma faixa etária, na mesma fase de vida, né? E, enfim, é um tempo, isso sem contar as influências, né, da cultura secular, da cultura mundana dominante, né? E hoje mais ainda perigoso isso, né? Mas na nossa época não existiam ainda, né, essas aberrações que nós temos visto dentro da escola. Então nós entendemos isso, entendemos aquilo que está lá em Provérbios, entendemos aquilo que está lá em Deuteronômio, né, em Gênesis 6, da nossa responsabilidade como pais, e que existe um tempo em que deve haver sim um investimento muito forte dos pais na vida, na criação, na formação dos seus filhos. Esse foi o motivo, e por causa de ser essa a principal razão, tá, que nos fez tomar essa decisão, quando os
as turbulências, né, no meio da trajetória aí vieram, né, foi esse fundamento, foi essa razão que nos fez permanecer firmes nessa decisão, né, falando sobre as turbulências. Quando, mais ou menos, nosso filho estava entre 2 e 3 anos, a gente ficou bastante evidente que o desenvolvimento dele não estava normal, né? E nós procuramos assistência médica na época e, enfim, o que ficou estabelecido é que ele estava, né, com diversos traços, né, do comportamento autista, né? E contando algumas coisas, e eram traços graves, né? Ele não falava praticamente, né? E isso permaneceu durante alguns anos. Ele não entendia as coisas simples que uma criança da idade de 3, 4, 5, 6 anos entende que se fale, né? Ele não entendia. Ele não brincava, ele organizava os brinquedos, ele gostava de fazer movimentos repetitivos, por exemplo, ele se deixasse, ele passava horas mesmo, abrindo e fechando uma porta, vendo coisas girarem, né? Não tinha uma compreensão, não interagia, né? Não sabia brincar, não sabia conversar na fase, né, da infância que ele estava, ele não sabia. Enfim, né, esse foi um momento de uma terceira decisão que tivemos que tomar pelo ensino domiciliar. E como eu falei anteriormente, se não fosse por aquela razão, né, que consideramos que é a principal, por certo, nós não teríamos levado adiante. Ou seja, se apenas a gente tivesse tirando o nosso filho do convívio da escola, porque por causa da violência ou por causa de alguma influência ruim dentro do ambiente, etc., a gente simplesmente não teria seguido com isso adiante, porque a gente poderia ter algum controle sobre esses fatores, né? Escolher bem a escola, conseguir alguma escola que tivesse um ambiente cristão, professores cristãos, enfim, né? Mas só que o fundamento, né, a razão, né, para nós tomarmos essa medida era aquela que eu acabei de falar, né? Era entender o nosso papel como pais, né, diante daquilo do que a palavra de Deus diz. E então nós tomamos essa terceira decisão de permanecermos no ensino domiciliar, a despeito dos conselhos médicos na época, que era colocá-lo na escola urgente, a palavra era assim, urgente, amanhã, né, para ontem, né? E foi uma decisão difícil de tomarmos, porque a gente estava num caminho totalmente desconhecido, né? Mas nós, diante do Senhor, nós tomamos essa decisão. Autismo naquela época era ainda muito mais assustador do que é hoje, porque simplesmente a medicina ela dizia que não tinha jeito, né? Que você tinha que colocá-lo no convívio social, não era para ele ser livre daqueles traços, mas era para ele ter alguma convivência, aprender alguma coisa, estar no meio das pessoas, enfim, mas não havia muita esperança. Na verdade, as terapias que hoje existem, as próprias pesquisas médicas, né, que concluíram que sim, que tem, né, como você retirar o ser humano desse comportamento, desses traços, desde que você comece a trabalhar com ele ainda numa idade tenra e aplicando determinadas terapias, e tem havido, né, relatos médicos de sucesso a respeito disso aí. Mas só que naquela época isso não acontecia, né? O Google não é o que é o Google hoje, nós não tínhamos informações, né? Não era o mundo de hoje, apesar de só ter 18 anos, mas a gente sabe o quanto que o mundo mudou, né, nesse período todo. Enfim, nós continuamos, né, suplicando todos os dias sabedoria do Senhor, e o Senhor foi nos dando sabedoria, né, não só para educá-lo de acordo com a palavra de Deus, mas para também ajudá-lo, né, a se desenvolver e a sair daqueles traços, né, que estavam nele. E seria muita coisa para contar num áudio rápido, queridos, mas eu quero resumir dizendo que aos 7 anos ele já era uma criança totalmente normal, certo? Totalmente normal. Foram anos de difícil trabalho, de exercício de fé e de muita súplica ao Senhor, mas o Senhor agiu com muita misericórdia e realmente liberou a mente dele. E o que aconteceu? Quando ele estava com 8 anos, mais ou menos, a gente teve acesso a um documentário que falava sobre
né, o desenvolvimento das pesquisas sobre autismo nos Estados Unidos, em grandes universidades, nos departamentos de neurociências. E assim, eu chorei muito, inclusive, quando eu vi esse documentário. Eu chorei de gratidão ao Senhor, porque muito do que se mostrou, né, nesse documentário, nesses departamentos de neurociência, aqueles médicos tão capazes fazendo aquelas técnicas, eram técnicas que nós tínhamos aplicado com o nosso filho em casa, né? E a gente pôde ver assim o quão grande, né, a sabedoria do nosso Deus. Eu não estou aqui querendo dizer que as pessoas que estão passando por isso, que não devam levar seus filhos aos médicos e que não devam se submeter às terapias. Não é isso. Eu estou querendo contar apenas a nossa história. A nossa história foi essa. E o Senhor agiu poderosamente, né? E continuamos, né? Não foi só esse desafio, houve o desafio depois em relação à minha saúde, que em 2004 eu adoeci, estou doente até hoje, né? Eu padeço de um mal que não é algo que tenha assim um sintoma inexpressivo, mas eu sinto dores muitas vezes violentas, insuportáveis da cabeça aos pés e muitas vezes tive que ir para o hospital e muitos tratamentos, tivemos inclusive que mudar de estado até para em busca de tratamento nesse processo todo e seguindo com o ensino domiciliar. Né? Eu não me lembro de uma só vez que eu não tive com meu filho orientando, muitas vezes sentando ali naquela fase de que a gente tem que sentar, né, sempre, de alfabetização, e que eu não estava com um saco entupido de gelo colocando na minha cabeça, na minha face, no meu pescoço, para poder anestesiar, para poder conseguir falar, né? E poder conseguir estar ali com ele. E meu marido muitas vezes também teve que se desdobrar, né, em mil muitas vezes, porque muitas das minhas funções ele teve que assumir na época, né, para poder dar conta, né, daquilo que nosso filho precisava para se desenvolver. Mas, enfim, né, hoje ele está com quase 18 anos, é um jovem convertido, um rapaz que ama o Senhor, que tem uma vida devocional diária, ama estar diante da palavra de Deus, ama estar na oração, é um filho obediente, né, é um filho extremamente carinhoso conosco e um rapaz que está muito bem preparado, né, em termos das matérias seculares, das disciplinas, sempre que é submetido a testes, a simulados, tem tido excelente aproveitamento, já fala além do português, a criança que não falava até os 7 anos, hoje já é fluente em inglês, espanhol também, e tudo isso para a glória do Senhor. Então, que o nosso objetivo, como eu falei no início, num áudio como esse, é mais uma vez testemunhar que é bom confiar no Senhor, né, que Deus é um Deus fiel e que o Senhor realmente foi quem esteve conosco durante todos esses anos e que tudo que temos colhido, né, de positivo aqui na nossa família é fruto da graça e da misericórdia do nosso Deus.